Olá a todas e todos, eu me chamo Alana e junto com a Luísa, a gente buscou compreender de que modo a necropolítica se coloca à frente a uma não vivência da sexualidade das mulheres aprisionadas. De maneira que nós estabelecemos como objetivos específicos estudar questões relacionadas à necropolítica, compreender questões sobre a sexualidade a partir da necropolítica, sendo o último perceber como a gestão da morte se opera ao direito à visita íntima nas prisões femininas. De modo que o nosso trajeto metodológico ele se deu com uma abordagem de pesquisa do tipo qualitativa, sendo os tipos de pesquisa exploratório, bibliográfico e descritivo. E o caminho pelo qual a gente acabou destacando as impressões de Mbembe, de Foucault e Guimarães. E a partir disso, nós notamos que a necropolítica ela constitui-se um modo de compreender como especialmente os estados contemporâneos, eles fazem da morte e das dores ocasiões operacionalizadas, sobre a maneira nos países pós-coloniais, a exemplo do Brasil, nos quais, especialmente por meio de mecanismos de poder vindos à colonização, como por exemplo a raça, o gênero, a classe, a parte da população que não corresponde à dimensão positiva, que é a branca, a rica e a burguesa dos preceitos coloniais, então que são as pessoas negras e as mulheres, por exemplo, há uma espécie de normalização da violência. Não existe uma diferença objetiva, digamos assim, entre estado de exceção, em que se decretam os governos a suspensão de direitos em razão de questões anormais ou de guerras, e também não há diferença entre estado de exceção e estado de direito, em que imperam as populações os direitos fundamentais. Pior, nesses contextos, há movimentos políticos que se encapsulam e agem na vida dessas pessoas, então das pessoas negras, das pessoas pobres e das mulheres, tanto na dimensão biológica, que é física, da bios, exatamente, da vida, a exemplo do que pensamos materializar-se quando das mortes por balas perdidas, por exemplo, que na verdade majoritariamente não são perdidas assim, partem de policiais sem isso, nós ressaltamos devida formação à segurança pública e voltam-se às periferias, aos corpos negros, aos corpos femininos negros. E além da dimensão biológica, se demonstra também essa necropolítica, essa política de morte na dimensão social da vida, então na geração da mortificação, do que a gente encontrou como sendo a mortificação do eu, que é provocada, por exemplo, pelos processos de essencialismos ou apagamentos, tais quais pelos quais, de um modo geral, nós passamos, nós que eu digo nós mulheres passamos, especialmente quando associadas ao exercício da sexualidade, nas compreensões de que esta, ou seja, de que a sexualidade, apesar de ser entendida como parte essencial à construção de laços afetivos, por exemplo, e assim ao viver, ela consiste em uma categoria de poder condicionada às culturas. Então, no Brasil, naquela perspectiva de país pós-colonial, entre outras questões, condicionada a normas hierárquico-comportamentais de gênero, os quais discursam e a sociedade busca organizar dessa maneira seu sujeito dito feminino, dito masculino, perdão, macho viril. E seu sujeito feminino, macho castrado, a ser controlado, a ser podado, sobremaneira com o apoio de instituições, as escolas, as famílias, e destacamos, percebendo-se como que necropolítica se faz aos nossos estudos, ao cárcere. Na medida em que, funcionando o cárcere e as prisões, como pensa Foucault, como microcosmo social, reprodutor e normalizador de estruturas hierarquizantes, tais quais o patriarcado, o machismo e o racismo, nós vemos que, sobretudo, as mulheres em prisão, vítimas são de uma sexualidade regrada. Não se há, por exemplo, uma visita íntima ou uma visita íntima efetivamente regulamentada. E por isso a visita às mulheres sobremaneira é deixada ao poder discricionário nas unidades prisionais. Em presídios masculinos nós vemos filas imensas a visitas familiares e a visitas íntimas. E aí, quando a gente vai pensar as prisões femininas ou as cadeias femininas, esse contexto muda inteiramente. A visita privada à mulher presa ela é colocada como regalia, ela é obstaculizada em sua concessão e também nós destacamos em uma ocorrência segura.
Ela faz-se, sobretudo, através de uma pedagogia prisional que é voltada à solidão da mulher, ao aprisionamento através da sua sexualidade ou através de um podar à sua sexualização. E no sentido de morte que se faz no contexto da não vivência da sexualidade, essa necropolítica se faz a produção de vidas menos vidas de mulheres em prisão, de vidas menos vidas de mulheres em prisão, exatamente numa mortificação do eu. Nós agradecemos a atenção, nos colocamos à disposição para dúvidas e esperamos que tenhamos contribuído com vocês. Um forte abraço, gente.